Deixa eu tirar esse negocinho escrito aqui. Deixa eu ver. Toda vez ele vem para cá, essa legenda, ela vem para cá me perturbar. Daqui a pouco eu tiro. Daqui a pouco parece um ícone para tirar. Mas vamos lá. Boa noite. Que Deus abençoe nossa noite, nossos dias, nossa aula, nossos lares. E nós hoje vamos dar continuidade à aula de fisiologia energética. Então, é Fisiologia Energética 2, faz parte da base do curso, né, de acupuntura. E na aula anterior, nós falamos sobre todos os meridianos dos membros superiores. Eu queria deixar aqui bem destacado para vocês que estão assistindo essa aula, que é extremamente importante vocês saberem quem são os meridianos que ficam nos membros superiores e quem são os meridianos que ficam nos membros inferiores. Por quê? Quando a gente fala assim, o meridiano do pulmão. Aí a pessoa está lá procurando o meridiano do pulmão no pé. Ou a gente fala assim, o meridiano do rim. Aí a pessoa está lá procurando o meridiano do rim na mão. Então, assim, isso é muito ruim pro aluno e para o professor quando vê uma coisa dessa, né? E alguns alunos têm por hábito não dar tanta importância às primeiras aulas, né? Mas as primeiras aulas já vem escrito ali, teoria de base. Quando o aluno ele perde, ele deixa esse fio da meada passar das primeiras aulas, ele não dá tanta importância, chega lá na frente, ele fica totalmente perdido. Então, vou recapitular aqui bem rápido. Quem são os meridianos dos membros superiores, dos braços? Coração, circulação, sexo e pulmão. E tem isso daí do lado yin, isso daí são os órgãos. E as vísceras, que é o yang, as vísceras, que é o yang, nós temos o intestino delgado, o triplo aquecedor e o intestino grosso. Esses três fazem parte eles são vísceras, então eles pegam a parte externa do membro superior. E a parte in pega sempre a parte interna do braço. Quando chegar nos membros inferiores, o princípio é o mesmo, a analogia é a mesma. Então, na aula passada, nós falamos sobre esses 6 meridianos dos membros superiores e falamos também, entramos em um meridiano do membro inferior. Nós falamos sobre o rim. Então, o primeiro meridiano que nós abordamos dos membros inferiores foi o rim. Porque os membros inferiores, os meridianos são muito grandes. E aí, já nos membros superiores, os meridianos são pequenos. Aí eu fiz para não haver desequilíbrio da aula, eu fiz essa jogadinha aí dar 7 meridianos, 6 dos membros superiores e já iniciar um do membro inferior. Então vamos lá, começando na bexiga. A bexiga é um meridiano muito grande, gente. É o maior deles. Todos esses aqui nós vimos na aula passada.
Meridiano da bexiga, 67 pontos. Imagina, gente, 67 pontos é muita coisa. Ele começa na cabeça, aqui no cantinho do olho, e lembrando que os meridianos principais, eles são impares. Então, todo meridiano de um órgão e de uma víscera vai ter que ser do lado direito e do lado esquerdo. Os meridianos do vasoconcepção, que a gente chama de VC, e vasogovernador, que a gente chama de VG, eles não são impares. Na verdade, eles já são, eles se completam. O vasogovernador é na frente, o vaso, o vasoconcepção é na frente, o vasogovernador é atrás. Mas nós não vai fazer parte dessa aula, vai ser lá mais à frente. Vocês vão ver. Todos esses meridianos da fisiologia energética um e 2 eles acontecem em pares, que é um órgão e uma víscera. A bexiga é uma víscera, né? É o meridiano mais extenso do organismo e ele começa, como nós já falamos, no cantinho do olho. Ele sobe pela frente e cruza o crânio de frente para trás. Por fora da linha meridiana, ele desce pela nuca e percorre de cima para baixo, perto da linha mediana. O que é isso? Cadê o. Deixa eu pegar o bonequinho aqui para mostrar para vocês. Olha, ele começa no cantinho do olho. Gente, quem está no celular é um pouquinho mais difícil de ver, mas qualquer coisa amplia, depois assiste na televisão, assiste no computador, que fica mais fácil. Aqui o bonequinho. O meridiano da vesícula começa no olho, ele sobe, passa pela cabeça e ele passa aqui, ó, ao redor da coluna. E o último ponto dele, aí ele faz umas voltas, ele vai e volta, mas o último ponto dele é aqui no dedinho mindinho, que por sinal é um ponto muito bom para quando a mulher quer ter filho normal, que tem o parto normal, você estimular esse ponto da bexiga 67. Ele ajuda o feto girar, tá? Então, ele desce pela nuca e percorre de cima para baixo por perto da linha mediana. Essa linha mediana segue a coluna. E quando ele chega no cóccix, ele desaparece da superfície e reaparece na parte alta da escápula. Ou seja, ele reaparece aqui em cima. E segue um curso paralelo à linha anterior. Então, tem a primeira linha, que segue 2 dedos de distância da coluna, e depois essa segunda linha, que vem mais 2 dedos em relação à anterior. E aí ele entra no membro inferior, que percorre por sua face posterior e depois por face externa. E ao chegar à panturrilha, ele termina na extremidade do quinto dedo. E aí, quinto dedo é o dedinho lá no leito da unha, do lado externo. Então, esse é o meridiano da bexiga, que é o mais extenso de todos. Nós vamos agora clarear isso que nós falamos de uma maneira visual, né? A parte visual sempre torna tudo mais fácil. Então, aqui está o meridiano da bexiga, ele começa o B1. Normalmente a gente não usa agulha, né, nesse meridiano, que é muito praticamente no canto do olho, nos outros a gente já usa. Aí ele sobe,
Depois ele desce. Essa é a primeira linha do meridiano da bexiga. Aqui no meio está a coluna, dois dedos depois, a coluna está mais ou menos aqui, dois dedos depois, os primeiros meridianos da bexiga, que é B13, B14, começa B1 lá na frente. Aí desce, começa a descer B8, B9, B10, B11, B12, B13, 14, parará, 15, 30, tal. Quando chega aqui no cóccix, ele some e reaparece na escápula. E aí ele forma essa outra linha paralela a essa anterior. E aí, vindo aqui para o outro desenho, ele desce até a região poplítea, que é essa região atrás do joelho. Ele faz uma voltinha, continua descendo. No meio da panturrilha, ele faz mais uma voltinha. Depois ele desce e vai até o, o quinto dedo, que é o dedo mindinho. E aí ele termina. Ele termina ali no dedinho. Então vamos lá. Nós não vamos falar um a um, né? Porque isso daqui é uma questão de leitura, de você pegar todos os dias, olhar, ver para que serve o ponto, mas nós vamos falar de alguns bem importantes. Esse B1, que a gente não usa agulha, o aluno pode estimular com lavar as mãos, né? E estimular aqui o cantinho do dedo, fazer uma massagem circular durante 1 minuto. Ele serve para interromper o lacrimejamento, a coceira nos olhos e a dor, além de iluminar os olhos. Agora, o B2, ele é bem aqui na raiz da sobrancelha, bem onde começa. Você pode colocar ele reto, aí vai entrar só um pouquinho da agulha, ou você pode colocar ele inclinado a 15 graus, ele na direção da sobrancelha, ele subindo na direção do meio da sobrancelha. É bem bacana esse ponto, usar esse ponto. Eu tive uma ideia agora, eu vou colocar o ponto para vocês verem como que pode colocar. Só um instante. Eu já gosto mesmo, né, gente, de acupuntura. E detalhe, cada vez que você faz um ponto de acupuntura em você, ele faz tanta coisa, ele melhora a circulação sanguínea, melhora o aporte sanguíneo, então melhora o oxigênio. A bexiga, ela trabalha junto com o rim, então ela estimula o rim a trabalhar melhor. A bexiga trabalha apego, trabalha ciúme, então está trabalhando tudo isso. A bexiga é, trabalha o calcanhar, então trabalhando o calcanhar, ela trabalha as dores nas pernas, porque quando você pega um ponto de um meridiano, vai estimular todo o canal do meridiano e todo o membro. Como a bexiga pega o corpo todo, você vai estimular o corpo todo. Então vamos lá. Ó, bexiga 2. Vou chegar aqui bem pertinho. Cá. Pegar o espelho aqui para me ajudar. Pega. Para colocar a agulha, é sempre segura no cabo dela, tá? Então, colocou a agulha, aqui embaixo você tem que amparar para ela não descer direto, soltou devagarzinho,
Você, ó, pressiona o cabo dela para não aparecer na a ponta dela. Então, segurando o cabo da agulha, eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. Ó, encostei o mandril, eu aperto o mandril e de uma vez só eu bato. Ó, ficou caidinho, não ficou? Eu posso fazer assim, ó. Olha, eu coloquei ela inclinada. Vou puxar um pouquinho aqui a pele para ajudar. Ó, eu enfiei quase a metade dela no sentido da sombra, do início da sobrancelha para o meio da sobrancelha. Então é assim que vocês podem colocar da melhor maneira o Bexiga 2, ok? Vou colocar mais um pouquinho para não ficar me atrapalhando. Aqui, gente, eu coloquei ele todo, ó. Como eu coloquei inclinado, eu coloquei ele todo. E aí eu posso ficar aqui, ele não vai me atrapalhar a minha visão periférica. Então, o Bexiga 2, ele expele vento. Não, na verdade, assim, ele atrapalha assim. Daqui a pouco eu vou tirar. Daqui a pouco eu vou pegar o algodão e vou tirar. Ele expele vento, ele desobstrui o meridiano e ele suaviza o fígado. Então, qualquer questão de fígado, você pode trabalhar o Bexiga 2. E ele como ele é um ponto na face, ele é um ponto que é muito vascularizado. Então, é um ponto muito potente. O Bexiga 3, a gente já não vai colocar. A gente não vai colocar, mas só para vocês saberem, ó. O Bexiga 3, ele já é aqui em cima, ó, quase na raiz do cabelo. E depois ele anda um pouquinho para o lado e é o Bexiga 4, subindo é o Bexiga 5, e ele vai reto para trás. Daqui, o mais importante desses primeiros é o Bexiga 2 para você fazer dessa forma que eu ensinei. O Bexiga 3, se você quiser, você segue nessa mesma linha e na raiz do cabelo, você vai pegar. E o Bexiga 4, você anda um pouquinho para o mesmo lado, da mesma sobrancelha, um tissum mais ou menos, e coloca. E aí ele serve. O 3 trata vertigem e dor de cabeça, e o 4 clareia a visão e desobstrui o nariz. Gente, toda vez que você pega um ponto numa região, aquelas estruturas que fazem parte daquela região, elas serão tratadas. Então, aqui no rosto, na cabeça, nós temos olho, nariz, boca. Todas essas estruturas serão beneficiadas quando você pega um ponto da bexiga. Não só esses no rosto, mas até o bexiga 67, que é lá no dedinho, quando você pega, você vai influenciar essa área, vai vascularizar essa área, porque é um canal de comunicação. E essa questão do canal de comunicação é tão importante, gente, é tão assim, a gente pensa que é subjetivo, mas tem umas pessoas que elas têm uma sensibilidade que a gente põe um ponto de acupuntura na cabeça e ela sente pulsar lá no pé. Ou seja, ela sente o meridiano sendo ativado por todo o trajeto. Ou, ao contrário, você bota um ponto da bexiga lá no pé, no meridiano da bexiga, qualquer um ponto, e a pessoa sente vir aqui no canto do olho. Ou sente outra parte do olho.
E aí eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre a terapia neural. Eu sou terapeuta neural também, e a terapia neural, ela é feita nos pontos de acupuntura, e o interessante é que a gente usa soro com procaína. Procaína é um anestésico dentário, ele é bem fraquinho e você usa ele numa diluição muito grande para fazer uns bolos, para fazer umas aplicações de meio ml, 1 ml, dependendo do ponto. Você faz nos pontos de acupuntura. E como que a terapia neural funciona? Ela atua no sistema linfático, então vocês estão familiarizados que o nosso corpo ele é todo envolvido de sistemas linfáticos, né? São áreas que se comunicam com o corpo todo, faz parte de uma drenagem, é, tem a comunicação com a vascularização do corpo. Então, a terapia neural, você ativa todo o sistema linfático e foi descoberto uma coisa assim fantástica. Sabe as memórias que a gente achava que ficavam armazenadas numa caixinha no cérebro? Então, essas memórias elas ficam armazenadas nas fáscias. E cada órgão, cada víscera, cada músculo, cada estrutura é envolvido por uma fáscia, que é uma película. Para traduzir, para quem não está familiarizado, quem aí já viu quando corta o fígado de boi, que tem uma película por fora? Aquela película é a fáscia. E nós temos essa película, que é a fáscia, em todos os órgãos, vísceras e músculos. A nossa memória, memória de trauma, memória amorosa, memória afetiva, memória de tudo que acontece com a gente, fica armazenado nessas fáscias e é comandada pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso central, nós comandamos. Eu estou aqui assistindo aula, gesticulando, falando, voluntariamente, eu quero fazer isso. Eu mando a fala sair, eu faço o movimento, eu comando. Já o autônomo, se eu falar assim, Ana, relaxa, ele vai brincar, ele não está nem aí para minha ordem. Trabalhar com o sistema autônomo é desafiador. A acupuntura relaxa o sistema autônomo. Mas nós descobrimos, os pesquisadores descobriram, e nós, com a nossa terapia dia a dia, vamos validando isso cada vez mais, que quando você faz a terapia neural, que atua no sistema autônomo, você vai liberando essas fáscias, você vai relaxando e você vai liberando os traumas e as memórias, muitas vezes perdidas. Perdidas não significa que não causa trauma, que pelo menos nem que seja no inconsciente, que não crie crenças limitantes, que não crie entraves no dia a dia. Então, quando você faz essa terapia neural e que você está ali ativando um ponto de acupuntura que já é muito forte, com essa substância do soro fisiológico com a diluição da procaína, você tem assim, nossa, a oitava maravilha do mundo em termos de tratamento. Então, assim, com a terapia neural, até aquelas pessoas que são um pouco menos perceptivas já conseguem perceber quando você coloca a substância numa região e ela se espalha pelo corpo, ela abre o peito, ela atua na barriga, nas pernas, nos pés. É muito mais fácil da pessoa acompanhar esse trajeto do meridiano. Então, assim, é muito fantástico. No dia que vocês vierem para a aula
prática, eu vou presentear vocês com uma sessão de terapia neural. Quem quiser, é claro. Então, voltando aqui, a acupuntura atua, você põe num ponto e ela atua no corpo todo, através dos gânglios linfáticos e através dessa conexão dos meridianos. Vamos pular para o bexiga 8. O bexiga 8, que já é lá atrás na cabeça, olha, quase no alto da cabeça, ele trata muito zumbido. O bexiga 9 também vai tratar e o bexiga 10. Só que o bexiga 10 é assim, um ponto muito excepcional. O bexiga 8 ele trata zumbido e confusão mental. Todos os pontos na cabeça trata confusão mental e melhora a acuidade auditiva, principalmente o 8. O bexiga 9, além de tratar isso, desobstrui e revigora o ventre, ou seja, ele trabalha toda a sua parte anterior. Bexiga 10, não, desculpa, o bexiga 9 ele trata a cefaleia e o bexiga 10 ele desobstrui e revigora o ventre. Mais uma característica desse bexiga 10 é tratar a visão. Ele fica bem na direção da área da visão. Então, imagina, você tem alguém com algum tipo de doença visual, dificuldade visual, e eu sou especialista, vocês sabem, né, que eu tratei meu filho com patologia visual. O bexiga 10, ele é, assim, um ponto muito eleito para a visão. Olha, Oi, você está procurando alguma coisa aí? Essa tia tá 10 que tão tá. baixinho, Aqui, fala mais perto. essa bexiga 10 melhorou? Melhorou. Essa bexiga 10 que trata questões de visuais, né? Problemas de visão, seria tanto visão tipo de cegueira, questão de óculos, quanto de conjuntivite, algum tipo de alergia também. Então, alergia, você está falando no olho, na Isso, visão? isso, na visão. Por exemplo, assim, eu tenho conjuntivite alérgica. Então, nesse caso, o melhor para você é você tratar. Você pode tratar com a bexiga 10, vai ajudar, inclusive, tirar muco, porque a alergia, quando está no quadro inflamatório, produz muco. A bexiga 10 é muito bom para remover, mas você tem que tratar principalmente o fígado, que se abre nos olhos. O órgão eleito para ir é bexiga, fígado, pulmão e baço pâncreas. Mas o bexiga 10 ele vai ajudar bastante na função de ver, enxergar. Ah, entendi. Vamos lá. Deixa eu ver qual que. Agora, olha, vamos pular para o bexiga 13. Por quê? Todo ponto que fala da bexiga, que fala assim, tonifica, regulariza, nutre um, um, um órgão, uma víscera, ele é muito importante. O bexiga 13, ele tonifica a energia, o ti é energia. Ele tonifica o ti do pulmão. Então, qualquer situação que você tenha no pulmão, você trata o bexiga 13.
E aí, eu não vou ficar voltando assim toda hora para adiantar, principalmente porque é um meridiano muito grande. Mas é só você pegar depois no material e vir aqui e ver a referência onde fica a bexiga 13. Então, eles ficam bem perto. Bexiga 13, 13, 14, 15. Aí depois você vem 16, 17, aí dá um espaço grande para vir o 18. Vamos lá agora ver a utilização deles. Então, o 13 ele trata o pulmão, ele trata aquela área, se tiver com dor, e ele trata o pulmão. O 14 ele trata o coração e também trata aquela área. O 15 ele também trata o coração e ele acalma a mente. Tudo que trata o coração vai acalmar a mente, tá? 16 a mesma coisa, acalma a mente, trata o coração. 17 é um ponto do diafragma. Então, qualquer problema respiratório, além de tratar um ponto do pulmão, que é de excelência, e você pode usar também o VC17, que é aqui entre um mamilo e outro, na parte da frente, você tem o vasoconcepção 17, você pode usar na parte de trás o bexiga 17. Ele vai fazer o quê? O 17. Ele vai trabalhar o diafragma, que é o músculo da respiração, e ele vai revigorar o sangue e eliminar calor. Chuer sangue. O bexiga 18 aí sim, esse ponto da bexiga, Edilene, ele é excelente para você, porque ele tonifica o fígado. E o fígado, como nós falamos, se abre na visão. Então, bexiga 18 é muito bom para trabalhar o fígado e visão. E trabalha também a vesícula biliar. Se a pessoa tiver qualquer tipo de estagnação, dor naquele local, muco, edema, que é inchado, né? Ele vai trabalhar, o bexiga 18 vai trabalhar essa área. Bexiga 19 retira a umidade e trabalha, pacifica o estômago. Então, qualquer patologia de estômago, a paciente não consegue ficar de barriga para cima, só consegue ficar de lado ou de barriga para baixo. Vai lá na bexiga. E é bom que dá para tratar com ventosa também. Ventosa, guarda isso, tá? Toda vez que a gente começa a trabalhar com ventosa, o ideal é que a gente comece trabalhando o baço pâncreas, que é a bexiga 20, que é o baço pâncreas tonifica a bexiga 20, porque ele vai tonificar o sangue, então vai trazer sangue para aquela pessoa, vai revigorar. Então, olha, a bexiga 20 é mais ou menos na direção das últimas costelas, só que na parte de trás, 2 dedos lateral à coluna. E aí a ventosa é boa, que você pega uma ventosa grande, aí você bota uma ventosa de um lado e outra de outro, simultaneamente. Bota a ventosa aqui, puxa, bota a ventosa do outro lado, puxa e deixa uns 5 minutos. É muito bom. Se tiver mais ventosa, pode pôr nos outros lugares, mas começa sempre pelo baço pâncreas. É importante lembrar disso. Unha.
O B21, bexiga 21, ele regulariza o qi e o estômago. O B22, ele abre a passagem dos líquidos do triplo aquecedor. E o B23, gente, guarda isso. O B23, ele tonifica o rim, nutre a essência e fortalece a lombar. Então, toda vez que a pessoa tiver com dor lombar, você vai tratar o B23. B23, você pega a região do umbigo, aí faz uma linha lá para trás, para a região lombar, pegando reto do umbigo para a lombar, e sobe 2 dedos. Você vai dar direitinho no, no B23. Ele é o ponto de assentimento do rim. Todos esses pontos que pegam o órgão, víscera, ó, bexiga 18 é o assentimento do fígado, bexiga 19 é assentimento do estômago, bexiga 20 é assentimento do baço, bexiga 22 assentimento do triplo aquecedor, bexiga 13 ponto de assentimento do pulmão. Então, se vocês verem essa nomenclatura, ah, trata o ponto de assentimento do pulmão. É o ponto que tonifica o pulmão. Ah, trata o ponto de assentimento do coração ou do circulação sexo. É o ponto que regulariza, é o ponto bexiga 14. Ah, trata o ponto de nutrição do coração. É o ponto de assentimento do coração bexiga 15. Então, para vocês se familiarizarem com essa nomenclatura de ponto de assentimento. Porque chega lá na frente, aí você fala assim, ah, nunca estudei isso, não vi, fiz um curso e ele não abordou isso. Aí o bom do gravado é isso, né? Que você vai lá, volta, a apostila também. Você pegar na apostila, você vai ter, mas a aula, sempre a aula, o professor dando aula, é diferente de você ler a apostila ou o livro, né? Tem umas coisas que só mesmo falando. Até para a pessoa poder assistir a aula, né? Os livros também, eles não trazem exatamente tudo. Então, o bexiga 23, ele fortalece a lombar, ele tonifica o rim. Aí vamos descer aqui. Vamos vir para o bexiga 30. O bexiga 30, ele fortalece o quadril. Ele é excelente para tratar o quadril. Deixa eu ver se aqui dá para. Ele é bem no finalzinho aqui. Ele é o último ponto da bexiga, da primeira linha da bexiga. Então, você tem aqui o início, né, do glúteo. Você vai apalpando, que a gente tem que saber apalpar, né, gente? Você vai apalpando, esse ponto, normalmente, bexiga 30, ele é doloridinho. E aí você vai achar uma depressão, apertar, você pode tratar esse ponto tanto com massagem quanto com unturar, né? Que ele é muito bom para tratar o quadril, ele fica bem na direção mesmo. Agora vamos ver outro ponto importante. Síndrome B. Síndrome B, vocês vão ver lá na frente, tá? Mas significa, toda vez que você vê síndrome B, significa obstrução de sangue, obstrução de Chouet, que causa dores.
Inclusive, a nossa turma de amanhã eu vou falar sobre a síndrome bi, mas para vocês ainda é muito cedo para isso. Vamos ver aqui, bexiga 37, vamos lá. Bexiga 37, ele é um ponto, desde o bexiga 36 até o bexiga 49. Qual é a melhor utilização desses pontos? Independente do que está escrito lá no guiazinho de vocês, ali no slide. Todos esses pontos da parte de fora da bexiga, que é do 36 ao 49, eles são excelentes para tratar doenças que precisem equilibrar o emocional, doenças psíquicas. Então, a pessoa está com dor, mas ela está desequilibrada emocionalmente, ela é uma pessoa difícil, aquela doença dela vem muito de acúmulo emocional. Trata esses pontos da bexiga com moxa, com ventosa, com massagem, com agulha mesmo, mas agulhas são muitos pontos, né? Então, você pode pegar uma ventosa, e na próxima aula de vocês eu vou mostrar a ventosa, como coloca. Coloca a ventosa aqui e puxa ela, dá o vácuo, né? Puxa duas vezes e percorre com ela do ponto bexiga 36 até o ponto bexiga 49. Você vai estar levando sangue para aquela área, você vai estar vascularizando e você vai estar tratando o emocional dessa pessoa de uma forma ímpar. Então, gente, essa aula é uma aula muito importante, porque chegar lá na frente, quando vocês tiverem dúvida do que tratar, se você lembrar disso, você trata um paciente assim muito bem. Porque a maioria dos pacientes, 100% dos pacientes, está com dor, tem um problema emocional, tem a questão emocional. Então vamos lá. Vamos agora para o bexiga 50. E aí, Edilene, tá vendo como são muitos pontos, mas a gente vai maceteando e vai matando direitinho como que você vai tratar uma pessoa com esse Sim, meridiano? é Ela quase só. muito interligado. Oi? Muito interligado os pontos. Isso, é tudo interligados. E assim, são muitas dicas. Cara, ser Sim. um acupunturista, se você fizer um curso que você se identifica com o professor, que você acha que dá para assistir a aula, não assistiu a aula ao vivo, mas assiste a aula depois e presta atenção, você se torna um acupunturista bom e de verdade, eu acho que com pouco esforço. Agora, o que não dá é para pular a aula, não assistir. Porque isso é tão claro na minha cabeça que você só precisa conhecer os meridianos e os pontos, isso vão entrando na cabeça de vocês, pouco a pouco. O ponto bexiga 50, ele fala que é para dor epigástrica. Mas a gente não vai dar importância a isso, sabe por quê? Vamos olhar aqui. Tem o ponto do estômago, que pega o estômago também, que eu não sei qual é agora no momento. Pois é, a gente pode. É um bexiga 50 que está lá atrás, na coxa, e que trata estômago também, mas ele não é um ponto de excelência. Então, toda vez que não for um ponto de excelência, toda vez que não tiver lá em cima daquele lugar, não precisa dar importância. Por Uhum. exemplo,
Poxa, você tem o ponto de assentimento do estômago, que a gente acabou de ver. Aqui na frente, a gente tem meridiano do vasoconcepção que pega em cima do estômago. Para quê? A gente vai procurar um ponto da bexiga lá na perna para tratar o estômago. Para você Sim. faz sentido? Não. Não, mas quando que ele vai fazer sentido? Vamos supor que a pessoa está com uma dor ciática. Ele, esse ponto aqui pega a dor ciática, muito bem, que pega o trajeto. Uhum. E essa pessoa que está com dor ciática, ela também tem dor no estômago. Aí Aí usa nisso. você colocou esse ponto para o ciático, você nem falou para a pessoa que está tratando o estômago dela, ela nem lembrou de falar para você que tem dor no estômago, porque a questão dela que ela foi tratar com você é a dor no estômago, é a dor no ciático. E aí sim, esse ponto vai servir para o estômago, mas ele não é o foco do estômago. Uhum. Então, No caso, por isso que eu falo assim, na acupuntura você trata uma coisa sem saber que está tratando várias outras. uhum. Mas o bom acupunturista, ele vai saber eleger qual o melhor ponto no momento que a pessoa chega ali. E qual é o Só nesse, foco dela? só nesse Ah, meridiano da bexiga, o B21 também trataria o estômago. Então, já englobaria a dor exato. epigástrica. Exato. Ele trata tudo do estômago e, de quebra, ele desobstrui todo o canal do corpo todo. Porque quando Uhum. você trata um ponto de um meridiano, você está tratando por onde ele passa. E o ponto de assentimento, que é esse aí que você falou, ele é muito forte. Um ponto que vai lá e faz um órgão fazer isso, ó, o órgão acordar, o órgão ser tratado, ele é muito forte, entendeu? Uhum. Então, nós vamos passar direto por esses pontos que não tem assim esse grande apelo para tratar aquela área. É a mesma coisa, ó, 51 para constipação, o ponto de assentimento do estômago, que é o E25, que vocês ainda vão ver, ele é um ponto de excelência do estômago. Então, ele é muito melhor para você tratar o estômago do que o bexiga 50. Entendi. Só um instantinho, um minutinho que eu Tá, vou fazer uma coisinha aqui. Um minuto mesmo. tá. A gente fica bebendo muita água, aí tem uma hora que só a gente pode fazer pela gente. É verdade.
Tá vendo o slide? Tô. Tá. Então vamos lá. Deixa eu voltar lá no desenho. Esse ponto aqui, ó, atrás mesmo da região poplítea, bexiga 52 e bexiga 54. Principalmente o 54. Ele é excelente para ponto de lombociatalgia. Em algumas nomenclaturas, ele vem como bexiga 40. Então, não estranhe, tem algumas literaturas, em algumas nomenclatura não, literatura. Então, não estranhe se você for ver um livro diferente e ele mostrar isso aqui como bexiga 40. O importante é você saber que na região poplítea, bem no meio, atrás do joelho, para quem não sabe o que é poplíteo, ali você pode botar a agulha perpendicular, tem um ponto maravilhoso para lombociatalgia, dor no ciático. Depois disso, nós temos ponto de excelência, ó, bexiga 62, que é na região do maléolo, tem o maléolo externo, né? Tem o maléolo interno, que é onde fica o meridiano do rim, do baço pâncreas, e o externo, que é do lado de fora da perna, que fica o meridiano da bexiga. Bem na lateral do maléolo, entre o maléolo e a região do tendão de Aquiles, fica o bexiga 60. Bexiga 60 também trata muito bem dor na coluna e bexiga 62 também. Ele tem uma combinação que eu vou falar para vocês. Olha, aqui o bexiga 60, ele fala que serve para dor e parto difícil. Serve sim para parto difícil, sendo que o melhor, o mais potente para o parto difícil é o bexiga 67. E aí, ai, Ana, mas por que que você não colocou tudo isso escrito? Gente, não dá. Cada um desses pontos tem uma imensidão de utilização. Então, a gente aqui está dando uma ou outra utilização. Mas ao longo do trajeto de vocês, vocês vão ver que eles servem para muito mais coisas. Então, assim, o bexiga 60, quando fala que serve para dor, você pode usar ele como pegar aqui na mão o ID3, que é o intestino delgado número 3, coloca primeiro o ID3 se a pessoa não tiver risco de estar com CA, com câncer. Pessoas com câncer, a gente não cruza. O que é cruzar? É eu pegar na mulher o ID3 direito e sair daqui desse ponto ID3 e direto colocar o ponto bexiga 60 do lado esquerdo. Eu fiz o quê? Eu fiz essa energia subir pelo braço, encontrar no rosto com o ponto da bexiga e descer até o outro lado do corpo. Então, eu tratei o corpo todo, inclusive a dor lombar, a dor ciática. E o bexiga 62, a mesma coisa. E além disso, o 60 trata parto difícil e o 62 trata vertigem e insônia. Todo esse trajeto desses pontos, se a pessoa tiver com dor, pode colocar qualquer um desses pontos que vai ajudar na dor, sendo que tem os que são mais fortes.
que são esses que eu estou falando, na parte inferior, 60 e 62, e que pega também a lombar. A mesma coisa isso aqui, ó, convulsão infantil, bexiga 63. Não é o melhor ponto. Bexiga 64 também para dor de cabeça, não é o melhor. Bexiga 65 para mente também não é o melhor. Bexiga 66 para rigidez cervical também não é o melhor. O que serve para rigidez cervical também, qualquer dor na coluna, é o 60 e o 62. E aí, o que que você pode fazer? Você coloca o da mão e mexe nele, manipula ele, e coloca lá o 60 ou 62 e roda ele também, manipula. E além disso, você pede para a pessoa ir fazendo isso aqui. Se for dor no pescoço, você bota o ID3, vai pedindo para a pessoa fazendo assim, ó. Bota o bexiga 60, a pessoa continua e você rodando. Você já pode fazer isso nos seus pacientes, Edilene. Já? Já, você só não pode falar que é acupunturista. Sim. Isso é bom saber. Porque esses pontos aí não tem perigo, entendeu? Eu sempre Aham, vou falar assim, um ponto ou outro que não tem risco. E aí, contando, não vai dar merda. aham, E lembra que o paciente, qualquer coisa, ele fala: Ah, foi aquilo que você fez. Se falar que foi aquilo que você fez, se precisar de confirmar, não, ela pode fazer, ela está fazendo um curso, ela pode fazer. Você não pode falar que é acupunturista e cobrar por acupuntura, mas você é entendi. fisioterapeuta, você vai atender. Ou a pessoa que não é fisioterapeuta e vai fazer outra terapia, vai fazer massagem, vai fazer qualquer outra terapia, colocar um ponto ou outro que já aprendeu na aula, pode. Porque se chegar Sim, para mim, eu vou confirmar. Não, ela é minha aluna. entendi. Você está embasada. Gente, deixa eu ver se eu demorei muito nesse. Caraca, eu levei 1 hora na bexiga. Vamos adiantar mais, tá? Porque tem muito ponto, cara. Também os outros não são assim, pontos tão. Não são meridianos assim, que tenha tantos pontos importantes. A bexiga, por ser muito grande, tem muitos pontos importantes. O fígado mesmo, olha, os pontos mais importantes do fígado. F2 e F3. Eles são. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, no pé, entre o dedão e o segundo dedo, bem no meiozinho. Uhum. É o Foi o que, Oi? foi o que você mostrou naquela aula. Isso, eu sempre mostro, na última aula, eu sempre mostro o Sim. F2 e o F3. Então, o F2, ele é importantíssimo, ele trata fogo, fogo interno, fogo nos olhos, olhos vermelhos, e ele serve para hipertrofia da próstata, é excelente, ciatalgia e conjuntivite. A conjuntivite, a pessoa não fica com o olho vermelho? Aham. Isso é fogo. Tudo que está muito vermelho é fogo, é quintura. Então, o F2, ele é excepcional para tirar quintura, também serve para diminuir a febre. Não é um ponto de excelência para diminuir febre. Para diminuir febre, o melhor é o IG11, que é nessa área aqui. Diminui febre e diminui quintura também. Esfria o sangue. E o F3, ele é ponto fonte. Guarda esses nomes de quando fala assim, tal ponto é ponto tal, que já sabe que ele é importante. Então, o F3 é ponto fonte utilizado para dor de cabeça, insônia e faz circular o Ti. Qualquer doença, o Ti não está circulando. Então, quando você faz um Ti circular pelo corpo todo, você está dando uma grande ajuda para o seu corpo se recuperar.
Fora isso, ponto F8, ele é naquela prega do joelho, na parte de dentro aqui, ó, nessa preguinha, quando dobra a perna, quando dobra o joelho, que fica essa prega de dentro, ele é o Uhum. F8. Ele serve para coceira, dor na genital, frigidez, mas a principal utilização dele é para nutrir o sangue do fígado. Quando o sangue do fígado, quando a gente não bebe água suficiente, quando a gente come muita besteira, que o fígado está de má qualidade, você pode usar o F8, que vai ser espetacular. Depois disso, o ponto principal é o ponto F13, que é um ponto de influência dos órgãos. E ele trata edema, burburinho e também magreza. Ele só tem que ter cuidado que ele é nas últimas costelas. Não pode fazer muito fundo, porque tem risco de perfurar. Ó, F13 é na última costela, bem na pontinha, e F14 é última, penúltima, um, dois, três, quatro. Vamos contar de cima para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta costela, no espaço entre a sexta costela é o F14. Então, o F13 e o F14 são pontos muito bons para tratar o fígado. Ele só tem que ter cuidado, você tem que botar ele perpendicular, para ele não furar, não perfurar o órgão. Então, o ponto 13, o F13 é a influência dos órgãos, edema, burburinho e magreza. E o F14, que é mais em cima, hepatite, dor no peito. Lembrando que eles sempre são bilaterais. Agora nós vamos para o ponto os pontos da vesícula. Também são pontos, é um meridiano grande. A vesícula, a bexiga trabalha junto com o rim. Hoje nós vimos a bexiga, a aula passada nós vimos o rim. Então, a bexiga é a víscera do rim, é o acoplado do rim. E a vesícula biliar é o acoplado do fígado, é a víscera do fígado. Os meridianos são canais de energia que percorrem o corpo e estão relacionados aos órgãos e sistema do corpo humano. O meridiano da vesícula biliar é responsável por regular o fluxo de energia da vesícula biliar, que é um órgão importante no sistema digestivo. Tem início no ângulo externo dos olhos e tem 44 pontos e termina aqui no quarto pododátilo, no quarto dedo do pé. E começa no canto do olho, olha aqui. Bem, sabe essas preguinhas aqui? Eu só não vou. Tem a sobrancelha, desce na região orbicular, bem onde o pessoal puxa gatinho. Bem na lateral mesmo, olha. Ele é bem fácil de encontrar. Eu só não vou colocar porque ele dói e porque eu fiz essa semana e ele aí não vou fazer hoje. E ele também é um dos pontos que pode ficar roxo com mais facilidade. Mas é um ponto excelente para clarear a visão, para tratar a parte de estética. Aí, no caso, esse primeiro ponto da vesícula biliar, ele tem que ser colocado perpendicular também por ele ser perto dos olhos ou pode botar ele retinho? Aqui só tem osso, então, assim, todo lugar que você for colocar um ponto que só tem osso, você pode inclinar a agulha, pode botar Uhum. a 45, a 15.
Esse daqui você pode fazer ele no na direção da sobrancelha. Ele perpendicular, bem deitadinho, igual eu fiz esse da bexiga. Você Uhum, faz esse só em direção da sobrancelha. Ah, mas eu posso fazer em outra direção? Pode fazer também em direção da bolsinha dos olhos. entendi. Bem rentinho, para pegar só subcutâneo. E aí, olha só. Olha como os meridianos da vesícula, eles fazem um zigue-zague na cabeça, ó. Vesícula um, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele vai aqui até o bexiga 20, ele sobe, vai até o bexiga 12, aí ele vai, outros pontos, vai 13, aí vem 14, que é aqui na frente, em cima dos olhos. Aí ele sobe novamente, ele sobe na cabeça, desce, ó, e aí ele pega, vem até o bexiga VB21, vesícula 21, vesícula 20, que é na base do crânio, na região occipital, vesícula 21, e aí ele desce, ó, ele desce pela lateral do corpo, desce, passa pela lateral da perna, e ele vai lá no último, que é vesícula 44. Então, você acha que se eu usar o vesícula 44, ele trata uma dor de cabeça? Mas eu tô me perdendo aqui dele. Oi? Vesícula 44? É. Hum, eu acho que tem pontos mais importantes para ele, mais próximos da cabeça, não sei. Então, é um ponto Assim, excelente para tratar dor de cabeça, porque ele é o último. Então, todo primeiro ponto e último ponto é muito forte. E aí, a cabeça, ela é muito quente, ela é muito yang. Quando a pessoa está com dor de cabeça, muitas vezes ela não tolera tocar nela. Então, você vai lá na extremidade, pega o ponto mais forte, é um ponto muito doloroso, e coloca. Tem situações que a dor para imediatamente. Ou então, se você se a pessoa for muito sensível à dor, você pode pegar o ponto bexiga 43 ou 42. Também são muito fortes e vão ativar toda essa circulação da cabeça. hum, Agora, um ponto excelente para dor de cabeça, se a pessoa estiver aguentando lidar com um ponto na cabeça, é o Itang, o próprio Bexiga 2, eles são excelentes. Esse ponto também, o vesícula um, que é o ponto forte, só essa ressalva de repente, a pessoa está com tanta dor que não consegue que seja tocado naquela hora, hum. em cima da dor. Agora vamos ver os pontos aqui de excelência. Ó, vesícula 14. Vesícula 14, você olha aqui, ó, no, a pupila e sobe nessa parte mais alta da sobrancelha, reto, no meio da distância da sobrancelha para o cabelo,
Pode até apalpar aí em você. É um lugar que parece que tem dois chifrinhos. É altinho. Aqui é a vesícula 14. Esse ponto é excelente para estética, porque ele levanta a sobrancelha, ele tonifica esse músculo e ele clareia a visão. É um ponto excepcional para a visão. Também é excepcional para dor de cabeça. Fora isso, todos os pontos da vesícula que estiver pegando a parte da cabeça, que são esses primeiros aqui, vão tratar dor de cabeça. Esses que passam aqui beirando ao ouvido, vai tratar, além de tratar dor de cabeça, trata zumbido. Independente do que está escrito nele, ele trata zumbido, porque ele é muito próximo do ouvido. E vai desobstruir o canal da vesícula no corpo todo. Ele fala dessa bexiga 10 para dor de cabeça, vesícula 10 para dor de cabeça, mas ele não é nenhum ponto de tanta excelência. E aí, é, é impossível, né, a gente saber todos os pontos de có e salteado. Vocês podem reparar que mesmo eu, quando eu olho a utilização de um ponto, eu vou lá, aqueles que são menos usados, eu vou lá olhar onde ele é, onde ele está. Dependendo de onde ele está, eu já sei se ele vai ser de excelência para aquilo ou não. É, VB20. O VB20 ele é excelente para vento. Vento é doença que ataca o fígado. Qualquer doença que ataca o fígado, qualquer dor no ombro, qualquer dor numa grande articulação, é doença de vento. E tem outras doenças de vento que vocês vão ver. Então, esse ponto VB20, ele é bem na base do occipito, occipital, occipito, como você quiser chamar. Ele é muito bom. Essa partezinha aqui de trás, ó, bem, você pega o finalzinho da orelha e você vai para a região occipital e aperta, que você vai ver a base do crânio. Na base do crânio você vai achar esse ponto é até dolorido. O VB21, ele é aqui na direção da alça do sutiã. E ele serve para todas as dores do pescoço, torcicolo, o VB20 também, tá? E, além de tudo, ele ajuda a promover lactação. Mulher que precisa, está com pouco leite, você pode fazer uso do vesícula 21. E o vesícula 22, dor intercostal e edema axilar. Então, se a pessoa tiver com CA, fez retirada, precisa drenar, pode usar esse ponto. Vesícula 24. Trata a umidade, fortalece a vesícula. Vamos ver. Ele é bem na costela, ó. Bem na costela. E ele, o 22 e o 23.
eles são bem próximos. E ele trata essa região aqui da axila exatamente pela sua posição. A mesma coisa, tem que botar perpendicular, tá? Não pode botar reto. Qualquer ponto que esteja próximo a órgãos nobres, você não coloca agulha reta. Nas costas, ponto da bexiga, todos eles vão ser perpendicular. Não vai ser assim, não, tá? Ó, quer ver? Todos esses pontos da bexiga, ele não é 90 graus, não, ele é 45, para não correr o risco de passar e fazer perfuração de pulmão. Ok, Edilene? Ok. Até esse ponto da vesícula biliar, esse ponto VB21, se a pessoa for muito magrinha, ele é assim, você coloca reto ali na direção do sutiã, coloca ele 90 graus. Mas se a pessoa Aham. for magrinha, você coloca só a metade, porque senão pode atingir o ápice do pulmão. Agora, vamos lá para o VB30, que é espetacular. VB30 trata dor no trocantérica, dor na cabeça do fêmur, e esse VB31 ele trata muito bem dores em toda a lateral do membro. Aí, como você vai achar esse VB31? Tá vendo? A mão dele não está esticada. Mas se ele ficar em posição de soldado, que ficar em forma, e esticar o braço, o dedo do meio dele vai pegar aqui no VB31. É um ponto muito bom. Todos esses pontos aqui, ó, tanto 30, 29, 27, são pontos que tratam a articulação do quadril. E o VB25, vamos ver lá o VB25. É um ponto diagnóstico para alteração do rim. Toda vez que esse ponto está muito dolorido, você tem alguma coisa comprometendo o seu rim. Você tem ou uma inflamação, uma cistite que já está se tornando alta, ou alguma coisa, alguma inflamação pegando o rim, ou também uma dor lombar muito forte, e aí você pode tratar esse ponto VB25, que é um ponto fortíssimo do rim, e ele vai aliviar aquela dor lombar. Esses outros pontos que passam ali na região do quadril, ele também trata a parte ginecológica pela sua localização, cólica, constipação e lombalgia. Lombalgia, dor no quadril. Síndrome bipélvica. O que é essa síndrome bipélvica? É a obstrução desses meridianos que passam ali, não só o da vesícula, mas como do fígado, do baço pâncreas, do estômago, que passa na lateral, na frente, atrás, e aí ali não está circulando sangue, não tem circulação de energia. Começa a Aham. ter ali acúmulo de fleuma, acúmulo de toxinas, e aquilo ali causa dor, que aquela dor ela pode ir para o joelho, ela pode subir para a lombar. Então, esse VB29, que é ali onde eu mostrei, que é bem dolorido, até para você tratar com
com o dedo fazer massagem, ele trata essa síndrome B. A VB33 para dor e rigidez no joelho. Vamos lá ver. Olha, o VB33 é muito bom para dor no joelho, porém o VB34 ele é melhor, porque ele trata músculos e tendões. Ele relaxa os tendões, o VB34, e está bem próximo aqui do joelho. Eu posso usar o VB33, o VB34? Pode. Mas se tiver que escolher só um, use o VB34. Olha, ele relaxa tendões e relaxa músculos também, tá? Então, assim, Uhum. ele é maravilhoso. É um ponto, assim, que a pessoa está toda tensa, não tem nada na vesícula. Você pode usar o VB34? Deve, porque vai relaxar o corpo todo. VB38 alivia fogo do fígado, mas a gente já sabe que o fogo do fígado ele pode ser tratado com F2, que é melhor. Agora, esse ponto aqui é um ponto excepcional. Pode colocar aí no seu caderno. Você anota ou Nossa, por isso que eu sumo da aula de vez em quando, que eu tô anotando. Ah, tá. Então, anota aí para pacientes que têm, você que é fisioterapeuta, AVC, AVE, esse ponto aqui, tanto para prevenir quanto para tratar depois que já teve. O 39. VB39. Ele nutre medula e ele nutre o cérebro. E ele também, junto com esse VB34, esse VB34 também tem que ser usado em AVC e AVE, tá? Patologia neurológica. Agora, se tiver que escolher para patologia neurológica, uma sessão que você só pode usar um, usa esse. 34. O O 39. 39. É. VB40 fortalece o aspecto mental, mas tem outros. VB42 também não é muito utilizado, a gente tem outros para mastite, inclusive o VB21, que eu citei lá atrás. Agora, VB43 é para mastite para zumbido. Esse ponto é muito bom para zumbido e ele tonifica a vesícula, então ele é muito bom para dor de cabeça também. E o VB44, que é muito forte, beneficia os olhos, melhora enxaqueca periorbital. Então, aquela enxaqueca ao redor dos olhos, e enxaqueca geral, 43. Níveis energéticos. A teoria do Yin Yang diz que o Yin visa o equilíbrio com o Yang. No entanto, existe diferença de níveis entre essas duas energias. Esta diferença de nível pode ser dividida em 3 Yin e 3 Yang. Os 3 meridianos Yang da mão sobem até a cabeça e os 3 meridianos Yang do pé têm origem na cabeça. Os meridianos regulares Yin não possuem ponto na cabeça. Lembra que eu falei que a cabeça é muito quente? Lembro. Meridiano Yang são quentes e meridiano Yin são frios. Olha o que que ele fala. Os 3 meridianos Yang da mão, quem são? Intestino grosso, intestino delgado e triplo aquecedor.
Meu Deus, o que que caiu? Não sei o que que caiu. Esses três meridianos, eles sobem até a cabeça. Então, Yang na cabeça, os três meridianos Yang Aham. da mão. E os três Yang do pé, quem são os três Yang do pé? Vesícula, bexiga e estômago. Eles começam na cabeça. Então, significa o quê? Que na cabeça só tem meridiano quente, que é Yang. Por isso que quando a pessoa está irritada, o povo fala o quê? Vai fazer o quê? Vai esfriar a A cabeça. cabeça. Então, a cabeça ela precisa ser esfriada. Logo, para tratar da cabeça, você vai tratar desses meridianos Yang. É claro que você vai ter que ver se ela tem deficiência de Yin e também tonificar o Yin dela. Ah, como tonifica o Yin? A gente pode botar um BP6 aí, que vai tonificar os três meridianos Yin da perna, que é fígado, rim e baço. Então, tem essas dicas assim de como você pode, com poucos pontos, já matar um monte de coisa. E aí, o meridiano do estômago. Meridiano do estômago, 45 pontos, é Yang, é uma víscera. Começa na cabeça, cruza a face, o pescoço, o tórax, o abdômen, introduz-se no membro inferior e termina na extremidade do segundo dedo do pé. Então, olha aqui, tá vendo? Uhum. Pertinho da unha. Pertinho. Bem, sempre no leito da unha. Ó, fígado na parte de dentro da unha, passo pâncreas na parte de fora da unha, de fora, mas o dedão fica interno, né? Uhum. Então, passo pâncreas, aí passa para o segundo dedo, na Estômago. parte mais externa, tem o estômago, depois, na parte mais externa do quarto dedo, tem a vesícula biliar e por último, no dedinho bem externo, tem o quê? A bexiga. Então aqui a gente já fez uma revisão dos pontos de extremidade do pé. Aqui, aqui é o F1, aqui é o baço pâncreas 1, aqui é o vesícula 44. Não, desculpa, aqui é o estômago 44, 45, 45. Liga não que é complicado mesmo. É Reiniciando. muito número. É, aqui é o F1, aqui é o BP1, aqui é o E45, aqui é o vesícula biliar 44 e aqui é o 67, a bexiga Bexiga. 67. É porque é muita coisa para lembrar de cabeça, né? Aí É eu, muito eu número, gente. sei. Eu fico doida aqui. É o que eu digo, que estou aprendendo ainda. Eu sei, mas assim, a gente vai dando um nó, assim. Então vamos lá. Primeiro ponto do estômago. Primeiro ponto do estômago, ele começa logo aqui abaixo dos olhos, na região periorbital, na direção da pupila.
Então, e o estômago número um, mais alto. O estômago número um, a gente não põe agulha por causa da proximidade do olho, do globo ocular. O estômago número 2 é logo abaixo, um dedinho abaixo, na mesma direção, e a gente já põe agulha, só tem que ter cuidado. A mesma coisa, você pode colocar ele lateralizado, ou se você colocar ele perpendicular, coloca só a pontinha que é permitido pelo mandril. Aí, no caso, lateralizado é na direção para o nariz, pelo que você Pode apontou aí. colocar na direção do nariz ou pode colocar na direção do canto do olho, do canto externo do olho. Uhum. O ponto 3 do estômago, você pega uma base pela asa do nariz, vai até a direção da pupila e coloca. Esse você pode colocar fundo. Hum. Esses três pontos trabalham muito bem a estética e trabalham muito bem a paralisia facial. Aliás, todos os pontos do estômago que pega a face trabalha paralisia facial e neuralgia do trigêmeo. Os que pegam mais a região do ouvido, além de trabalhar essas patologias que eu falei, trigêmeo, neuralgia do trigêmeo e paralisia facial, também trata zumbido. E trata constipação nasal, trata doença de garganta, trata infecção de pele, de espinha, um monte de coisa, né? Muito. Muito, são pontos riquíssimos. Ó, você pode estimular ele com a pontinha da unha, tá? Fazendo 1 minutinho de estímulo. Então, ó, é 2, paralisia facial, sinal de Bell. 3, facial, sinusite, dor de dente, edema labial. 4, desvio de boca, salivação. Ah, para mulher grávida que tem cialorreia, é muito bom, muito excepcional. Aí você coloca ele subindo. Pode até pegar aqui na direção do bigode chinês. Aí já vai fazer uma sessão de estética. Trismo, rigidez no pescoço, essa rigidez de mandíbula, bruxismo, cachumba, o E6. Surdez, zumbido, alteração de ATM, cefaleia, visão escura, todos eles vão tratar visão. Pegando o pescoço também ainda trata visão, mas aí já trata também asma, vertigem, rubor. O 10 que é a garganta lá embaixo, inflamação de garganta, asma. O 11 também, garganta, asma. 12 garganta, asma, tosse, dor Postura toda. supraclavicular. 13 asma, tosse. Tudo que tiver nessa área de peito vai tratar tosse. Aí, pegando na direção do peito, já trata, além de tosse, plenitude, trata mastite, que é a inflamação na mama, asma, plenitude. Plenitude é aquela pessoa que DPOC, ou aquela Ah, pessoa. Oi? não, eu ia perguntar isso. É, é 17. Não se põe agulha, né, por causa da região do mamilo, é usado como referência para os próximos pontos. É 18, é tratado para baixa lactação, mastite, dor torácica. Distensão 19, distensão abdominal, vômito.
Agora vamos para o ponto extremamente importante. E23, distúrbios menstruais, irritabilidade e indigestão. Ele é um ponto de excelência para tratar constipação intestinal. É um ponto chave para tratar constipação intestinal. Aí você vem aqui no umbigo, marca 2 dedos lateralmente e coloca esse ponto assim perpendicular na direção do umbigo. E aí todos esses pontos que pegam área de abdômen, eles vão tratar cólica, dor abdominal, sendo que não são pontos de excelência para isso. Pontos de excelência Uhum. para cólica, para dor abdominal, vai ser BP6, que vai pegar toda essa parte ginecológica. Mas eles ajudam. E27. E27, ele trata distúrbio, como é que é? Distúrbio, ele fala aqui, disúria, hérnia, ejaculação precoce. Não, ele fica por aqui assim, ó. Aí você tem que ir contando, 19, 20, 21, até chegar ao 27. Mas ele não é um ponto excepcional para ejaculação precoce. Para ejaculação precoce, você tem que tratar o rim e o fígado. Agora, eu quero ajudar com um pontinho local. Aí você pode colocar o E27. Retenção urinária é 28, mas também você pode botar o bexiga 67, que vai trabalhar muito bem. É 29, serve para prolapso uterino, mas também você pode trabalhar com BP6, que trabalha o órgão baço que é responsável pela sustentação do músculo. Aqui nós temos E34. Vamos lá. E34 e E35. O E34 ele serve para dor no joelho, mas o melhor ponto para dor no joelho é o E35. Ele é chamado, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, E35. Olhos do joelho. Você pode pegar o joelho, a pessoa faz flexão de joelho, 90 graus, aí você coloca o E35 e o dos dois lados, coloca ele e você aperta, tem a patela, tem a parte superior da patela e a parte inferior, que é bicudinha. Você coloca de cada lado da parte inferior da patela, você coloca esses 2 pontos, o E35 e o lateral a ele. A gente chama de olhos do joelho. Se vocês quiserem, na aula prática, eu mostro como que põe. Tem sempre que ser com o joelho dobrado, flexionado 90 graus. Ele é realmente excepcional. E36 também é um ponto de excelência. Aí ele pega muito, alterações gástricas, vertigem, distúrbios neurais, hemiplegia e tonifica T. Esse ponto aqui não pode faltar no hemiplégico, no quem tem AVE, AVC, ou quem precisa fortalecer o membro. E ele é um ponto que trata toda a parte neurológica do membro.
é 44. O E44, ele tá falando aqui que ele serve para odontalgia, desvio de boca, diarreia, febre, mas ele é um ponto excelente para tratar qualquer dor na articulação do tornozelo. Fora isso, o E41 também é excelente para tratar dor na região do tornozelo, até pela localização, e ele trata muito bem edema na face, tontura e vertigem. E40, E38 e E40, os dois, vamos lá. E38 e E40, ele é um do lado do outro. Deixa eu ver se tem uma foto melhor. Não, essas fotos aqui, nenhuma das duas estão muito boas. Mas na aula prática eu vou mostrar para vocês. Ele é no meio da perna. Se você contar daqui do tornozelo até o início da patela e dividir ao meio, você vai ter o E38 na região medial e contando um dedinho para a região lateral, você vai ter o E40. O E38 é o ponto mais importante para tratar ombro e todo membro inferior, mas trata muito o ombro. Às vezes você consegue tratar melhor o ombro com ele do que com o ponto local. Às vezes nem melhora se você botar local, mas se botar só ele já melhora. E o E39 também, trata essa dor de ombro, dor lombar, dor testicular e mastite. Então, esses pontos são pontos excepcionais. E o E40, ele serve para umidade também. Umidade e secreções, catarro, inflamação na garganta. Ele é muito bom. Essa umidade que você fala seria o quê? É, sabe aquela pessoa que está edemaciada, aquelas senhorinhas que chegam toda inchadinha? Aham, seria isso no caso. Isso é um clássico de umidade. Agora, fora isso, qualquer pessoa que está constipada, qualquer pessoa que está rinite, sinusite, tosse, ela está com umidade. Ah, tá. E umidade é sempre tratado pelo baço pâncreas e pelo estômago. Eles secam a umidade. São os fluidos do corpo que se acumulam, não são carreados para fora do corpo quando a pessoa está doente. Ah, tá. Bom, agora, o meridiano que eu amo, né? Eu amo todos eles, mas tem uns que eu amo mais. É o meridiano do baço pâncreas. Porque o baço pâncreas, nossa, ele é muito importante. São 21 pontos. Ah, ele começa, como eu mostrei lá atrás, na parte, no leito inguinal da unha do dedão, do hálux. É hálux, né? É. É. É um branco agora. Eu falei, ué, falei hálux, de onde eu tirei isso? É isso mesmo. Então, o meridiano do baço pâncreas tem 21 pontos, começa no dedo grande do pé, segue pela borda interna do pé. Então, aqui é a borda interna. Ele está localizado no leito da unha, na borda interna. Face anterior do abdômen, lateral do tórax e termina no sétimo espaço intercostal. Olha onde ele termina. PP21. No tronco, ele começa no ponto PP12. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, onde ele termina. Os pontos mais fortes, sempre o primeiro e o último, então esse é muito forte. O BP1 também,
porém eles têm o baço pâncreas tem uns pontos de muita excelência. Aqui eu já poderia destacar o BP10, que é um pouquinho acima do joelho, ele trata a umidade no corpo. O BP9 também trata umidade, todos os dois tratam dor no joelho. O BP6, que é o encontro dos três meridianos da perna. O BP3 e o BP2, que eles tonificam o baço. Agora vamos lá olhar. O BP1, ele fala aqui de distensão abdominal, hemorragia uterina, sonhos e convulsões. O que que é isso, sonhos? A pessoa não pode sonhar? Deve. Mas é aquela pessoa que sonha muito e não dorme. Aqueles sonhos perturbadores, faz um BP1 nela que ela Aham. melhora muito. O baço, ele controla o sono. Quem tem sono intranquilo, que dorme e acorda toda hora, é um baço prejudicado. É uma pessoa que tem resistência insulínica. Então, você precisa tratar o baço dessa pessoa. Eu estou olhando aqui para as agulhinhas, me deu vontade de colocar, que daqui a pouco eu já vou tirar. Ela está aqui me olhando. Vou botar aqui um tangue. Ó, botei o Itang, que é aqui no meio. Botei um ponto da viúva, que é aqui bem na linha média, bem no início do cabelo. E aqui eu peguei um ponto neurológico, que vocês ainda não viram, que é um ponto que só vai ver quem fizer o curso de crâniocultura, né? Que crâniocultura não é acupuntura. Então, eu tirei e vou colocar o ponto VG20, que é um ponto que vocês vão usar, que é bem no meio. Você traça a linha média com o ápice da orelha, cruza nessa interseção, bem lá no meio, você tem o VG20. Ele é um ponto que serve para quando a pessoa está pirada. Hum. Não que eu esteja pirada, né? Eu estou ansiosa com a minha cirurgia, mas pirada jamais. BP2 ele serve para distensão abdominal, dor gástrica, febre sem suor. O BP3 ele serve para distensão abdominal, preguiça, diarreia e constipação e vômito. São pontos excelentes para você tratar o baço, tratar sangue, porque o baço ele produz sangue, né, gente? Fora isso, BP5, olha, BP5, se você colocar ele para cima em direção ao tonificando ele trata, aqui fala que ele trata dor na língua, constipação, dor no joelho e dor no tornozelo. Trata tudo isso, mas ele é excelente para dor no joelho. Então, tá com dor no joelho, além dos olhos do joelho, que é aquele do estômago que eu mostrei, trata o BP5, que vai ser excelente. BP6, que esse é o queridinho, não pode faltar numa sessão, é o cruzamento dos meridianos da perna. Não pode ser usado em mulher grávida. Mas aqui vou abrir um parênteses. Não pode ser usado em mulheres grávidas nos primeiros meses, assim, até o terceiro mês. Ele serve para leucorreia, menstruação irregular, prolapso do útero, amenorreia, ejaculação noturna, parto difícil, incoordenação motora e paralisia dos membros inferiores. E qualquer doença que tenha envolvimento fígado, baço e rim, você vai poder fazer o BP6. O BP6 é espetacular, é maravilhoso. Ele tonifica esses três órgãos com esse único ponto.
Aí vão para o BP9, que serve para icterícia, distúrbios, incontinência urinária, dor genital, e ele trata edema e dor no joelho, e o BP10, que também trata dismenorreia, dor na coxa, urticária, e também trata a dor no joelho e edema. Deixa eu ver mais quem que é importante. Bom, depois dele, o mais importante que tem é o BP21, que ele trata dor muscular generalizada e fraqueza. Fora isso, qualquer um desses pontos, ele vai ajudar, ele vai ser coadjuvante em doenças que tenham dores que estejam acometendo essa região. Então, uma dor abdominal forte, uma plenitude torácica, uma indigestão, uma dor em volta do umbigo, todos esses que estão próximos vão ajudar, sendo que sempre vai ter o de excelência. Não é o de excelência aqui para tratar estômago é o E25, que eu já falei lá atrás, e vocês vão ver outros pontos de excelência quando a gente falar de vasoconcepção, ou VC. Dúvidas? Não. Eu acho que fluiu bem. Vamos ver depois que eu assistir a aula pela terceira vez. Você é dessas, que assiste uma, duas, três? Assisto, Eu também. senão eu Eu, esqueço. É muita coisa na cabeça. E é muito esse, número. acredita que eu assisto até cinco? Hum. Às vezes eu assisto até mais. Eu, Porque assim, eu depende da amo, quando é um dúvida. assunto que eu gosto, eu vou revendo, 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 até entrar na minha cabeça de coisa salteado. Eu ia falar isso, porque no meu caso, a repetição me ajuda muito. É, no meu Ah, também. Então tá bom, meu amor. O último sábado do mês a gente tem nossa aula. Eu espero que você possa aproveitar bastante. E quem se não Deus quiser. veio, que vai assistir depois, aproveite. Qualquer dúvida, pode me chamar, pode botar lá no grupo, pode perguntar, que eu estarei à disposição. Dentro de uns 2, 3 dias, eu coloco a aula gravada lá no grupo. Se eu não colocar, pode me lembrar. Até porque eu vou fazer a cirurgia no Eu ia falar isso sábado. agora, foca na cirurgia, tá? Já vai É, ter tudo certo, mas foca na cirurgia. Existem tá coisas mais bom, importantes meu do que a aula amor. nesse momento. Tá bom, obrigada. Tá bom? Já vai dar tudo certo, vou estar em oração. Obrigada. E só manda notícia, tipo assim, gente, tô bem. Mando, mando. Assim que eu pegar o telefone, eu vou sair mandando notícia para todo mundo. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Isso aí. Beijos. Um beijo, tchau. Tchau.